Família, com 2 missionários que vieram para cá fazer 3 noites de espiritualidade para casais, que foram maravilhosas. Estou aqui com Andréia e Moisés Rocha. Eles são missionários da comunidade Filhos de João Batista. São casados há 21 anos, têm 2 filhas de 18 anos, a Emanuela e a Isabela. São missionários e são apaixonados. É isso? Tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você, Ana Paula? É um prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite e estou aqui à disposição para partilharmos um pouco da nossa experiência. Muito obrigada, gente. As noites de espiritualidade já foram muito boas. Então, eu acho que esse podcast vai ser maravilhoso também. Para quem não pegou lá, vai pegar aqui um pouquinho agora daquilo que a gente conversou. Tudo bem, Moisés? Muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre aquilo que Deus nos escolheu. Você é casado também. Sou. Chegarmos ao céu via família. É para isso que estamos aqui, para bater esse papo gostoso. Muito bem, gente. Eu gosto muito do tema. Então, eu já queria começar pelo tema, antes de mais nada, para perguntar para vocês o que é casamento, o que é família. Juntou... É família, juntou, é casamento, juntou escova de dente, foi morar... Começou a passar, né? Morar ali mais de 4 dias na semana junto já é casamento. Como que é? O que é casamento? Quem dera se fosse assim. O Papa João Paulo II, né, que foi considerado o maior Papa que abraçou a ideia de família, né, por isso ele é chamado Papa das Famílias, através do documento Familiaris Consortio, diz que a família é uma junção de pessoas... que desejam como fim último a eternidade. Então, há pessoas que se salvarão sozinhas, né? Por isso elas optam pelo sacerdócio, pelo celibato, elas se salvarão sozinhas, né? Claro, exercendo apostolado, ministério, mas falando de salvação pessoal, né? Elas não precisam de um conjunto de pessoas que a leva até o céu. Mas a pessoa que tem a vocação, por exemplo, ao sacramento do matrimônio, ela não conseguirá se salvar se Deus não colocar uma outra pessoa na vida dela. Então, o fim último da gente casar, ter filhos, querer viver ali numa vida doméstica, é porque essa é a via de salvação nossa, pessoal. E também se torna a salvação coletiva. Então, assim, eu não consigo chegar no céu se a Andréia não chegar na minha vida. Então, por isso que a minha vocação é o matrimônio, eu não consigo me salvar sozinho. Automaticamente, ela está na mesma situação, então Deus nos uniu. E aí vem as nossas filhas, que também não conseguirão se salvar sozinhas, né, por hora, até que elas descubram a vocação delas. Então, passa a ser uma vocação coletiva, né? Então, assim... O resumo celestial de família é que Deus nos uniu para que cheguemos ao céu, né? Então, a partir disso, começa uma série de coisas que a gente vai conversando, que não é simplesmente ajuntamento de pessoas. Então, é um ajuntamento de propósitos que nasceu em Deus, que já nos conhecia e já sabia que a gente precisava um do outro para conseguir se salvar. Então é muito legal porque é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? E é interessante, Ana Paula, que a gente tem a confirmação disso porque a gente se sente pleno naquilo ali, né? Naquela vida ali enquanto casal, enquanto família. E não é pesado. Então é algo que para mim, né, eu tenho plena convicção da minha vocação, dessa vocação minha, né, que a minha vocação é o matrimônio, por isso. Porque desde criança eu sempre sonhei e tive esse desejo de me casar, né? Embora eu não tive uma experiência positiva, né, da parte da minha mãe, do casamento, né? Então eu não tive uma experiência positiva que me levasse a ter esse desejo. Foi algo meu, né? Começou a sonhar ali dentro de você alguma coisa. Isso, mas não foi porque eu vivi isso, né, como experiência na minha infância. E hoje eu tenho a convicção dessa plenitude, né, de tudo isso que o Moisés está dizendo, por isso. Porque para mim é tudo muito gostoso, é leve. Então, assim, a minha vida, né, enquanto mãe, enquanto minha esposa, enquanto mãe, enquanto dona de casa, nunca foi pesado. Nunca foi. Então, eu tenho as funções, né, que o casamento traz para a nossa vida, né?
E isso para mim é leve, então nunca foi pesado. E por isso eu tenho essa convicção da vocação, né? O matrimônio enquanto vocação, né? Então muitas vezes a gente vê alguns casamentos que são falidos e a gente pergunta, né? Será que realmente era a vocação daquela pessoa, né? O matrimônio? E isso é muito bacana, porque se torna leve, né? Acho que se torna leve. André, quando você fala assim que é leve, a gente não tem tanta oportunidade, eu não tenho tanta oportunidade, de sentar e realmente conversar com casais que vivem essa convicção, né, essa firmeza, essa leveza. Então, vou aproveitar aqui que eu tô com vocês. Porque o que eu consigo acompanhar, e acho que é a experiência de muita gente, a gente acaba acompanhando muito casal de Instagram, né, hoje em dia com rede social. E ali, assim, você vê um filtro do que possivelmente é ou pode não ser a realidade. E aí eu queria saber de você, assim, essa leveza dentro de casa, é porque quando a gente vê de Instagram e tudo mais, a gente fala, é porque é rica, né? Então tem um monte de empregada, dá pra viver a leveza lá dentro. E vocês são missionários. Como que é? Você tem 3 empregados lá dentro, por isso que é leve. Como que funciona essa leveza dentro do casamento pra você? Interessante, Ana Paula, essa pergunta, porque desde que nós casamos, né? Já temos 21 anos de casado, então nós já casamos dentro da comunidade, né? Então, quando nós casamos, eu já fazia parte da comunidade também. E sempre ouvi essa pergunta, né? As pessoas sempre falaram, André, mas você tem funcionário em casa? Nunca tive, nunca tive. Eu tive pessoas em algumas fases que nos ajudaram, que nos deram um suporte, mas uma pessoa que eu pudesse, não, isso aqui é sua responsabilidade, a casa é sua responsabilidade, a roupa é sua responsabilidade. Não. Então, não, nunca tive. É como eu estou dizendo, teve momentos, principalmente quando as meninas eram pequenas, né? Tinham pessoas que nos ajudavam de vez em quando, mas um apoio, mas uma pessoa fixa que fosse a responsável, nunca. Então, nós fomos crescendo ali. Então, eu sempre dediquei a casa, eu sempre fiz as funções, né, de uma pessoa do lar, digamos assim, né? E sempre, lógico que nunca todas as coisas saíram perfeitas, isso não, nunca, né? Sempre uma coisa era prioridade e outra não. Sim. Mas nós fomos adaptando. Moisés me ajudou muito na época das meninas muito pequenas, que ainda não tinha essa expansão da missão ainda, né? Então, ele foi muito apoio para mim, muitas coisas, em muitas situações, em muitos momentos. Mas, a partir do momento que a missão dele foi crescendo, foi ficando eu e as meninas mesmo, né? Então, eu ainda tinha a minha mãe e o meu padrasto vivos ainda, então eles eram um suporte, por exemplo, no fim de semana. Pego as meninas e a Andréia vai cuidar da casa. Então, sempre foi assim. E isso, para mim, nunca foi difícil. Eu acho que o Moisés, nunca ouviu eu reclamando, né? Acho que nunca. Acho que nunca. É uma leveza que não vem da falta de coisa para fazer, não é isso, não né? É não isso. É uma falta de trabalho. E é interessante isso aí, porque assim, como é interessante, porque e aí a gente começa a combater as ideologias que vai chegando na casa da gente, né? Porque assim, por exemplo, o feminismo, por exemplo, luta por uma independência da mulher. Essa mulher ela é independente, que ela tem que lavar, passar, cozinhar, namorar com o marido quase não para em casa, e a gente tem que tomar açaí, tem que tomar sorvete, tem que rezar, tem que escrever livro, tem que ir à missa, ela é ministra da Eucaristia, ela leva a comunhão para o doente, ela tem escala de missa, ela tem compromisso, e tá tudo isso muito bem, né? Porque você está onde você tem que estar. Sim. Né? Então, assim, quando você descobre o sentido da sua vocação, se torna leve, por quê? Porque você está onde você deveria estar. Então, assim, é muito interessante que a gente trabalha muitos anos com casais e assim, nossa, porque é uma cruz, né, Moisés? Que é uma batalha, eu sei que tem família, você sabe. E eu fico procurando essas batalhas, cara, porque a gente não entendeu? Então, uma das coisas do meu livro, eu falo que isso é maldito quando você começa a falar assim, é porque casamento é uma cruz, né, Moisés? É a cruz que Deus me deu. Gente, ninguém casa com cruz, você casa com a pessoa que você ama, você visualizou um projeto de vida. Então, assim, a gente não consegue visualizar a família como cruz, como batalha, como luta, como, assim, é por Deus mesmo, porque se eu não chegar no céu e não apresentar essa família, tipo assim, é quase como obrigação de ir até o final, né?
Quase como um martírio. E a gente nunca viu isso. Sim. E a gente e tem outros casais que vivem assim. E na comunidade também a gente tem. E que tem tantas funções e tantas coisas, mas é leve, porque a gente está onde Deus quer. E a gente discerniu isso, a gente sabe que é isso. E é claro que tem fases, né? A Andréia passou por perdas da mãe dela com um câncer, depois do padrasto. Eu perdi a minha mãe, depois a gente perdeu minha irmã de Covid, que também era missionária, e passa por cirurgia, por problema de saúde, muda de médico e trata, tem um medicamento que não dá certo. Tem as fases das meninas, que foram várias, agora está com 18, é uma outra fase. Mas assim, tudo sentado na mesa, tomando café junto, chora aqui, um apoia o outro, não temos as respostas, vamos rezar, amanhã a gente tem as respostas, assim, no natural da vida, né? Então, assim, até hoje eu não descobri essa batalha, essa luta, o inimigo, eu não estou, até agora eu não estou achando cadê esse inimigo. Começou a procurar ali atrás das portas, embaixo da mesa, não tava. Entendeu? Então, assim, por exemplo, recentemente a gente trocou de casa, nós moramos numa casa alugada, e o padre demorou quase 3 meses para ir lá abençoar a casa. Mas, assim, foi só uma formalização de uma vida de bênção que a gente já levava. Assim, a casa não estava precisando dar a bênção, porque a nossa vida já era uma bênção. A gente já rezou perguntando a Deus 2 anos para onde ia. A gente fez jejum para Deus mostrar a casa para onde a gente ia. Quando as meninas pisaram na casa, elas falaram, é aqui. Né? Até a cachorra já chegou e já correu na casa e já achou o canto que ela queria dormir. Então, assim, a bênção do sacerdote era só um checkmate numa bênção que já estava dentro de nós. Sim. Então, assim, para nós é muito fácil, muito natural, e a gente não consegue ver essa luta, né? Então, quando você entende o que Deus quer, é fantástico isso. Fantástico isso. Né? E é interessante que a gente chega nas missões e todo mundo pergunta, mas não trouxe a esposa? Como não trouxe? Então, assim, parece que eu tranquei ela e falei, ó, você fica calada, amarrei a boca dela e fui para a missão, tal, para aparecer, para ser aplaudido. E ela, coitada, ela tá lá naquela... Né? E é muito interessante que agora ela está aqui e ela pode dizer se ela vive uma vida do cão, porque eu conheço missionários que vivem sendo trancada, André? Você está sendo, agora é a Maria da Penha em mim, eu vou sair daqui algemado. Pisca 3 vezes pra mim. O homem da técnica ali é da polícia, eu já saio daqui algemado e preso. Então, isso é muito interessante, Ana Paula, porque as pessoas, às vezes eu deparo com situações que eu penso assim, mas, gente, mas isso existe? Porque não é algo que a gente vive, né? Então para a gente é tudo muito natural, tudo muito tranquilo. Para mim, todas as pessoas viviam sim, mas não, eu descobri que não. Lógico que não, né? Tem muita coisa aí. Então, e isso que o Moisés está falando é interessante, porque as coisas sempre foram muito bem definidas. Né? Então, eu sempre tive a certeza que eu seria a pessoa da retaguarda. Eu nunca seria aquela pessoa que seria de frente, né? Para sair, para falar, para viajar. Não, isso sempre foi muito bem definido entre nós, porque eu sei o meu papel e eu sei o papel do Moisés. E tudo isso foi discutido, foi falado, foi pensado, foi rezado durante o nosso processo, durante o nosso tempo de namoro. Né? Então, quando nós decidimos a começar uma conversa, uma possível possibilidade de um namoro, Moisés sempre deixou muito claro, André, a primeira pessoa na minha vida é Deus. Então, você nunca vai ocupar o primeiro lugar. É isso que você quer? Então, se nós formos iniciar um namoro, ele será para casar e será para a vida toda. Só que você tem que ter a consciência de que a missão, de que Deus, de que o projeto que Ele me confia vai ser sempre em primeiro lugar. Então, tá tudo certo. Então, eu realmente nunca ocupei, né? Mas isso foi muito bem conversado, tudo rezado. Então, é super tranquilo. É tanto que eu assumi, né, o meu papel de retaguarda, de ficar ali em casa, de sustentar a casa, de sustentar as meninas na ausência dele, e isso nunca foi crise para mim, nunca. Isso eu te falo assim com toda certeza, com toda convicção, nunca foi crise. Né? Eu nunca passei por, Moisés só fica na rua, Moisés só fica viajando, nunca. Que vida difícil. Sim, que vida de cão é essa? Que vida que a cruz que Deus me deu foi ficar sozinha. Que vida é essa que eu só trabalho, que eu só cuido da casa? Não.
que eu só cuido de filhos. Não, era o meu sonho, era o meu desejo. Sim. Então, para mim, tá tudo certo. Isso de conversar no namoro, antes, tudo, isso ajuda muito, né, Andréia? Muito. Assim, a gente tem muitos jovens aqui na SIM também, né? E que pode estar ouvindo. Como que foi esse processo de conversa, discernimento? Foi, assim, paixão avassaladora? Então, você aceitou tudo que ele falou? Porque você estava muito apaixonada e falou, agora eu vou viver de amor, porque Moisés é o amor da minha vida. Ou não? Como que é esse processo real, assim, de discernimento? Como foi na vida de vocês? Não, nós nos conhecemos, claro, na igreja, né? Então, o Moisés tinha vivido uma experiência fora, né, da nossa cidade, ele foi discernir o chamado dele. Eu não tinha contato com ele, nós só nos conhecíamos de vista, assim, de missa, de grupo de oração e tudo mais. E foi quando ele saiu, foi para fora da nossa cidade para discernir o chamado dele. Eu fiquei, né, quase 2 anos no mosteiro para ouvir tinha. Deus. Não é porque eu queria ser padre nem nada, não. Eu larguei tudo, né, a pedido de Deus, e fui para um lugar para eu entender o processo. Entendi. Você precisou desse momento, mas vocês só se conheciam, não Sim. tinham namorado, não tinham cogitado ainda. Nada. Tá. E eu, do lado de cá, vivendo o mesmo processo de descobrir o que Deus queria de mim. Eu estava nessa fase, eu estava nesse momento da minha vida, né? Então, foi quando nós nos vimos quando ele retornou. Quando ele retornou, né? Eu falei assim, gente, eu acho que o meu chamado, ou o que Deus quer de mim, o que eu tenho que fazer, eu acho que tem alguma coisa em relação com Moisés. Era isso que vinha no meu coração. Mas não era homem e mulher. Mas não era homem e mulher, nada a ver. Isso era na vida espiritual, na vida ali. Tipo assim, ele tem uma missão e eu quero seguir isso aí também. Mas também eu não sabia o que era, né? O detalhe era esse. Só que aí nós nos aproximamos, e eu trabalhava fora, eu não trabalhava na minha cidade. Então, eu ficava de segunda a sexta em Belo Horizonte, porque nós moramos em Sete Lagoas, e no final de semana eu ia para Sete Lagoas. E aí eu participava eu tinha minhas funções na paróquia, eu participava do grupo de oração, e aí nós nos encontramos. Né? E eu falei com ele, e é muito doido, né? Porque assim, só quem vive essas experiências é que sabe como que funciona, né? Mas eu falei com ele, falei, Moisés, acho que o que Deus quer de mim tem a ver com você, né? Eu sinto no meu coração que eu tenho que te seguir, que eu tenho que fazer o que você vai fazer. Ele ainda falou assim, mas nem eu sei o que eu vim fazer aqui. Falei, é porque o processo de fundação de uma comunidade é dolorido, né? Você não tem as respostas. Sim, né? Eu imagino que não seja um negócio E eu, garotão, 20 e poucos anos, fundando uma comunidade, e bispo, igreja, os olhos voltados para mim, e aquela situação toda. Eu falei, como que você vai me seguir? Eu tô tentando montar o quebra-cabeça ainda. E ela foi muito sincera, falou, tá, mas eu vou atrás de você. Então era bonito, porque ela trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, e eu ia fazer missão na região, às vezes até nas roças e tudo, e ela ia também para vender as coisinhas no final, ali o texto, as coisinhas para eu me sustentar e tudo. Até então não tinha nada de homem e mulher, era meio que uma serva, uma discípula que estava tentando seguir literalmente o que Deus queria para mim. Sim. Então, o nosso processo de conhecimento foi esse. E assim foram muitos finais de semana, e a gente sempre ia, né? Ele ia, eu ia junto, a gente ia junto, tinha uma turminha ali que a gente sempre andava junto, ia junto e rezava e tocava violão. Junto, e tocava violão, e comia pipoca depois do grupo de oração, e era assim a nossa vida. Até então, era só isso, né? Era o desejo de fazer algo ali na caminhada. E isso foi, né? Nós passamos um bom tempo assim. Até que um dia, até que uma época... Ai, que delícia que ela vai contar. Paulo, recebe isso aí. Até que de repente eu parei e falei assim, gente, eu tô tendo um olhar diferente pro Moisés. Você tinha cortado o cabelo, Moisés? Não, o que aconteceu? Não, tinha o cabelo grande. Quando ele chegou do mosteiro, o cabelo era tamanho seu. Eu casei de rabo de cavalo, pra você ter uma noção. Meu cabelo pai amado. Assim. E aí eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E eu partilhei isso com a mamãe. Mamãe falou assim, Andréia, você está encantada não era missionário ainda, porque ele não era missionário. Era com a pessoa dele, né? Com o homem de Deus, no pregador, líder. Como você líder. está encantada com Deus nele, assim, né? Isso, como se fosse isso. Eu falei, mas será? Bom, e eu fui guardando isso no meu coração.
Só que eu percebi que esse sentimento foi aumentando. E eu falava, e eu rezava, e eu falava assim, Senhor, eu não posso, né? Eu não posso ter esse sentimento. Eu não sei o que ele vai ser, se ele vai ser padre ou não, enfim, eu não quero interferir. Tinha um medo de estragar a missão dele. Claro que tinha, claro. Eu sempre tive esse receio, sabe? E ele ainda ficava brincando com essas coisas, né? Dizendo que eu desencaminhei ele, mas isso é outra história. Não é só brincadeira. Questão de macho, né, Manu? E aí, eu falei, gente, mas será? E eu fui guardando aquilo no meu coração. E eu sempre falava com Deus, falei, Senhor, o Senhor tira esse sentimento do meu coração, porque isso não é correto. Eu pensava, né? Mas só que foi aumentando. Quando eu fui ficando sufocado, falei assim, não, eu preciso falar com ele, né? Porque ele não demonstra nada. Eu penso que ele não tem esse sentimento. Só que isso também não pode atrapalhar, porque eu sei que Deus tem um projeto, né? E aí foi quando eu partilhei com ele. E ele ficou surpreso, porque ele não esperava isso, né? Ele não esperava. Homem não percebe, né, André? Eu focado na missão. Não vem não, homem não percebe. Não vem não. Não vem pôr seu marido na história aí. É porque aí, é interessante que eu falei assim, olha, minha resposta foi mais ou menos assim, você é bonita, seus olhos são maravilhosos, eu tô feliz, assim, mas eu não sinto nada por você, tem nada, tal, tô focado na missão, eu não tenho as respostas, mas, vamos rezar? Foi, a resposta. Rezar e conversar, e vamos continuar. E foi lindo, porque nós ficamos uns 6, 7 meses rezando, sem beijo, sem nada. A gente foi caminhando, porque eu precisava entender tudo. Sim. E o processo do discernimento, que tudo meu é com a palavra, eu não faço nada sem orar, sem tirar uma palavra, né? E aí, no meio daquela história toda, eu já com a chácara, com meia dúzia de drogado, e aquela coisa toda, e assim, eu vou ser padre, eu vou fazer o quê? Eu vou ser um consagrado, eu vou ser um frei, eu caso, eu faço o quê? E aí, no final do discernimento inteiro, Deus me deu uma palavra do livro das crônicas, que dizia assim, ó, se quiseres ser eunuco, é um celibatário, eu te abençoarei. Mas se construíres uma descendência, eu estarei contigo. Ou seja, pode escolher. O que eu queria de você está acontecendo, agora é com você. E aí eu falei assim, eu tô com um mulherão gostando de mim. As coisas estão fluindo, a gente já consegue até se manter. Falei, então é o seguinte, vamos começar um processo? De namorar, noivar, casar, com data marcada. A gente já beijou, sabendo que não tem volta. Não tem volta. Porque eu, fundando uma obra, conhecido, eu apareço de mão dada com ela, e aí o namorar acabou, não deu certo. Não, eu tinha que ter juízo. E vocês tinham tido esse discernimento antes? Namoramos, noivamos, casamos aí na casa de 2 anos com tudo isso. A gente já foi para a lua de mel, sabendo que voltava para morar numa casa da missão. E assim a comunidade fez 22 e a gente fez 21. E essa história se cruzou. Agora nós entendemos o início da sua pergunta do podcast. O que é família? O que é família? Isso é família, entende? Aí a galera hoje fica, beija, não namorou direito, já quer aliança de compromisso. Não tem nada disso. São processos de ajuntamento coletivo. De paciência. Para santificação pessoal e coletivo. Eu achei muito interessante aí no processo inicial de vocês, esse tempo que vocês tiveram de discernimento pessoal antes de qualquer coisa, né? De discernir a própria vocação, de tentar... Porque hoje, com a missão de vocês, e não é só vocês, né? Que vocês levam isso a outro nível de ter um tempo separado. Tempo sozinho, porque a missão do Moisés existe. Mas todo casal vai ter esse tempo e vai ter que ter um relacionamento pessoal com Deus para as coisas dar certo. E é isso mesmo, Moisés. Eu vejo isso hoje com os jovens. Tá com 13, 14 anos, já começa a namorar, não teve tempo de discernir nada. E aí já vai no embalo, já vai nas coisas, assim, nunca vai parar realmente um período longo para discernir. Isso afeta muito depois do casamento, não afeta? Sim, e aí tem, por exemplo, voltar um pedaço aí. Porque, assim, é difícil as pessoas ouvirem isso, tá? Mas veja o que eu vou falar. Essa história nossa toda começou com 20 e poucos anos. Então, por exemplo, a pergunta de todo mundo que me irrita, eu sou pai, né? Suas filhas já estão namorando? Eu falei, não! Mas por quê? Porque é proibido namorar com 18? Não, mas pensa um processo. Você começa com 16, com 20, não fez faculdade ainda, o namoro já está antigo, a castidade já está difícil, mas é novo demais ainda. Mas assim, vai levar isso até quando?
Então, assim, tem coisas que é pular etapa, entende? Então, assim, quando todo mundo está namorando, um com 14, com 16, outro com 15, com 16, a minha preocupação não é certa ou errada. A minha preocupação é, vai estar com 19, com 3 anos e meio de namoro. Já deveria estar pensando em ficar noivo para casar, mas não fez nem escolha profissional, não amadureceu ainda está com problema com a autoimagem. E aí já tem uma pessoa na sua vida. Tem e aí você é obrigado, ao invés de comprar uma moto, que era o seu sonho, comprar lote. Você só tem 19 anos, é seu primeiro emprego. Assim, você não se refez vocacionalmente, você não sabe quem é você não teve essa experiência de Deus para poder dizer, o primeiro lugar não é você. Não tenha ciúme de Deus, eu tenho compromisso toda noite, você vai ficar com o tempo que sobra. Como é que eu vou impor as coisas? Entendeu? Sim. Então, esse processo, a juventude não consegue entender, entende? Sim. É isso mesmo. E isso, quando a gente inicia um namoro muito jovem, já com esse compromisso, né? Porque um jovem da igreja, né? Não dá para ficar ficando, né? Sim. Ficar ficando e nem trocando, né? Então, pelo menos não é um bom, não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo, assim, não dá muito certo, né? Então, essa experiência de vida experiência de vida e experiência com Deus também. Ela não está estruturada, porque com 18 anos, que experiência de vida que a gente tem? Praticamente nenhuma, né? Porque, e isso interfere muito, né? Então, hoje, é igual o Moisés falou, todas as pessoas perguntam, né? As minhas já namoram? Eu falei, até então, nunca ouvi nenhum interesse da parte delas e nem falar nada. Mas por quê? Porque elas são muito novas mesmo, 18 anos. Então estão focadas nos estudos. E eu falo assim, particularmente, eu acho interessante. Por quê? Porque daqui a 5 anos, com 22, 23, profissionalmente já estão encaminhadas, digamos assim, pelo menos a formação, né? Agora, aí sim, aí elas podem voltar os olhos para uma outra situação, mas já tem pelo menos uma experiência um pouco ali, né? Já tem uma maturidade para encarar um relacionamento, né? Na minha visão. Só que hoje as coisas são tudo muito atropeladas. E a experiência de Deus que você falava, ela é muito importante para você saber pontuar as coisas, né? Então, assim, o casal casa muito cedo, já volta grávida, lua de mel, eles não se conhecem ainda, eles não se curtiram ainda, e não sei o quê, e aí começa, porque tudo pra mim é meus filhos, eu dou a vida pelos meus filhos. Tá tudo errado, as coisas estão fora do lugar, entendeu? Aí você não sabe ser mãe, você tá focada no filho, aí não namora com o marido não leva jeito com o filho, o marido não sabe cuidar da mulher, e aí, tal, e aí nós ficamos nesses problemas que vêm parar na nossa mão depois. Né? Então foi muito importante para mim dizer assim, quando você chegou na minha vida, eu já amava Jesus Cristo. Você entendeu onde é que você está entrando? Sim, eu entendi. Mas ela também já amava Jesus Cristo. Então eu precisava respeitar o limite dela, a experiência de fé dela. Eu tenho que honrá-la, porque Deus tem profecia para ela. Então essa conversa nossa aqui, Deus está honrando ela. Por quê? Porque Deus um dia falou para ela, e eu tenho que estar ali para ajudar a cumprir isso. Então é Deus com ela, Deus comigo, junção de nós dois. Agora eu preciso honrar o que Deus está prometendo para as minhas filhas. Você está entendendo? Sim. Então as minhas filhas sabem aonde que Deus está dentro da vida delas. E nós sabemos tudo isso individualmente e coletivo. Isso é família. Sim. Então por isso que é leve. Porque está todo mundo dentro das profecias pessoais no coletivo. Tem uma entrevista com o Frei Jusso que eu estava vendo esse dia que ele fala, uma entrevista não, uma pregação, que ele fala que se Deus não está em primeiro lugar da sua vida, a sua família muito menos vai estar. Sua família só vai estar, assim, em primeiro lugar, sim, depois de Deus, se Deus tiver, porque Ele que ordena todas as coisas. Sim. Se você não tiver Deus em primeiro lugar, a sua família vai estar lá em décimo, ou nem vai estar na lista. É verdade. E o que acontece, por exemplo, com essa molecada toda, até da igreja? Tá chegando agora, fez um evento, participou de um seminário de vida, de um querigma, de um encheivos, apaixonadinho por Jesus. Aí chega uma pessoa na vida dela. E aí começa a disputar essa presença. E aí você vai e coloca 50 por 50. Deveria ser 100 e agregado. E aí esse namorinho não dá certo,
A pessoa não fica na igreja, não fica com o rapaz. Não fica na igreja, não fica com a moça. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa está atrapalhando o processo. Então, eu não posso atrapalhar o processo de Deus na vida da Andréia e vice-versa. E nem na vida das meninas. Então, assim, eu estou muito preocupado com essa geração que está lotando os shows, os ginásios, os lugares. Graças a Deus que estão na igreja, mas está todo mundo namorando precocemente, está todo mundo fazendo planos precocemente, uma casinha de boneca, né? Eu sou aberta à vida, eu vou ter 10 filhos. Você não consegue cuidar de você ainda, você não apaga a luz, você não dá descarga, você não lava a própria cueca, e está no videogame ainda, e o dinheiro que você gasta é a sua mãe que está te dando, e vai idealizando uma vida de boneca. E aí amanhã isso tudo, por que não está na igreja? Ah, terminou o namoro, aí não vai mais, porque para não encontrar ele, porque ele também frequenta, ela não vai ter coragem de frequentar. E aí um roubou Deus do outro, entendeu? Sim. Lá no mundo lá fora isso é pior, isso gera suicídio, gera depressão, né? Gera feminicídio, gera o rapaz que segue a moça, tem ciúme de alguém aproximar dela. Isso no mundo pagão, isso gera quase que crime lá, não é? Porque hoje ninguém aceita mais um termo de um relacionamento aí por aí afora. No mundo da igreja, o que isso gera? É atrapalhar os relacionamentos pessoais com Deus. Sim. Porque quando esses relacionamentos se acabam, a pessoa não fica na igreja. Ou seja, mesmo sendo da igreja, o outro fez papel de demônio na sua vida, porque roubou o processo. O lugar que era de né? Deus no processo. Então nós deveríamos focar nos processos antes de dar um segundo passo. Eu estou certo, eu estou errado? Diz para mim. Você que é a chefa aqui dessa mesa. Diga para nós se o caminho é esse. Eu não vou responder pergunta hoje, que eu não vou me comprometer. Ué, mas pelo menos dizer se, né? Eu vou me esquivar e vou soltar outra pergunta aqui para vocês, tá? Eu queria saber quem já tá no processo. Tem gente que já tá namorando, já tá com um casamento marcado, inclusive, né? Sim. Porque, assim, falamos dos jovens que estão aqui. Então, um resumo da obra seria... Vai ter um relacionamento com Deus, não vai procurar namoros agora, né? Mas e quem já tá namorando, já tá com casamento marcado? A Andréia estava falando que vocês conversaram muitas coisas, pontuaram muitas coisas antes de casar. Não foi uma coisa, uma paixão avassaladora que tudo foi conversado. Não perdemos o juízo. Não foi um conto de fadas. O que é esse juízo? O que tem que conversar antes de casar para não dar problema depois? Quer começar a falar? Tudo. Tudo. Ah, tranquilinho, então. Tipo, por exemplo, nós somos abertos à vida, nós vamos fazer método Billis. Tem que discutir isso no namoro, não é não? Sim. E não é os dois estudar junto, ler junto, fazer curso junto, antes de casar? Não. A mulher está lá pesquisando o que ela pensa, o que ela acha, seguindo alguém no Instagram. E o macho, tipo, isso é coisa da mulher. O cara só quer namorar, por exemplo. Mas é da igreja, não estou falando de gente pagão. Aí ele quer ter 7 filhos, ela quer voltar grávida da lua de mel. Não, eu quero engravidar no segundo. Os dois não conversam, não há um comum acordo, o que Deus quer para nós. Nós não podemos rezar, descobrir, discernir, estudar isso antes? Não. Aí vai fazendo, tocado, na graça, nós estamos entregues em Deus. Está tão entregue que as coisas vão perdendo controle, aí começam os problemas, e os problemas vêm parar onde? Nos adultos da igreja, para dizer assim, estamos numa crise brava. Na casa da minha sogra, as coisas complicaram aqui, é minha mãe que está olhando, nós não temos dinheiro. Vocês não conversaram isso no noivado? O noivado é para isso. Então, assim, não tenha pressa para casar. Você tem 3, 4, 5 anos para namorar, amadurecer, noivar, amadurecer o noivado, programar a vida. Então, a gente deveria conversar sobre tudo, sobre tudo. Nós conversamos sobre sexo. O que você gosta? O que você não gosta? Não, eu sou virgem, eu também sou virgem. Como é que é? Como é que vai ser? O que você pensa que vai ser? Que fantasia você tem na sua cabeça? Sim. Não é fantasia sexual. O que você imagina que é a vida sexual? Como é que as coisas vão funcionar? Então a gente vê que as crises acontecem porque as coisas não foram conversadas nem acordadas. Quem vai cuidar do dinheiro na nossa casa? Quem que tem facilidade? As coisas vão funcionar de que forma? Então, se tudo isso fosse muito bem amadurecido, muito bem discernido, nós evitávamos 1000% das crises. Os defeitos, Ana Paula, isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando nós estamos namorando, é claro que a gente tem
deslumbrado com aquele processo, com aquele momento, que é um momento muito gostoso, o momento do namoro, né? Sim. Então a gente esquece de pontuar os defeitos um do outro. E isso é fundamental. Por quê? Porque é o momento que eu vou me perguntar se eu estou disposta a conviver com aquele defeitinho do outro ali por toda a minha vida, porque pode ser que ele amadureça, que ele melhore, claro, isso é, mas e se é algo que a gente, porque nós não somos perfeitos, concorda comigo? Não somos. E né? se caso venha a piorar? E se caso venha a piorar, a potencializar aquilo ali? Tendência é essa, né? Eu tenho estrutura para suportar. Porque depois que casa não adianta vir com aquela conversa, né? Ah, mas antes do casamento... Não, quando casar, muda. Gente, isso não é real. Né? Isso não é real. Então, isso são pontos também que a gente precisa conversar, que a gente precisa enxergar, que a gente precisa se perguntar se nós estamos capacitados a casar com aquela pessoa daquela maneira, com suas qualidades, com seus defeitos. Porque no caminhar da convivência, muitas coisas vão lapidando, claro que vão. A gente vai se ajustando, a gente vai conversando, o diálogo, ele é muito importante. Olha, eu não gosto disso, isso aqui não foi interessante para mim, isso aqui me incomodou, isso aqui não foi legal, dá para mexer, dá para modificar, você pode mudar isso aqui, você pode fazer de uma forma... Nós precisamos ser sinceros uns com os outros. E muitas vezes a gente percebe que os casais ficam maquiando, né, algumas coisas. E isso não é saudável, não é legal, né? Então, isso foi muito conversado, né? A gente precisa ser transparente no nosso relacionamento, no nosso namoro, né? Não adianta eu ficar assim, não vou ser assim, porque vai que ele não goste de... Não, é pelo contrário. Vai que ele me larga, Tem né? que Tô se tão perto de casar agora. Tem que se manifestar e se tornar as claras no namoro. É um processo de libertação. Sim. Um processo de libertação. Tanto é que hoje a gente atende casais que chegam assim, mas ela não é carinhosa, ela é muito bruta, eu queria que ela fosse tal, mas ela mudou assim. Não, na verdade eu acho que ela sempre foi. Então você deveria ter dito, cara, eu quero uma mulher melosa, essa não é melosa. Então é possível você dizer assim, eu amo você, mas eu não vou conseguir viver assim. Então eu prefiro chorar 1 ano e achar uma melosa do que o resto da vida reclamar que você não é melosa. Entendeu? Então, assim, a maioria das coisas, o checkmate era assim antes? Então, eu acho que sempre era. Não era, mas assim... então, você casou sabendo, então chupa essa manga, né? Então, não venha, não. Lide com isso Por agora. que é interessante conversar muito sobre a história? Eu preciso conhecer o pedigree, a história da pessoa que eu vou viver com ela. Sim. História de pai, história de mãe. Olha, ele é melancólico porque, olhando para o pai dele, os homens da família é assim, assim. Eu quero um homem melancólico. Você quer visualizar que amanhã o seu marido vai parecer muito com o seu sogro? É isso que você quer? Mas mas em nome de Jesus, mas eu renuncio. Não é questão de renunciar. É questão de sobriedade, não é? Tem coisa que é característica da pessoa, não Entende? é questão... Então, por exemplo, um exemplo simples, por exemplo. A Andréia, ela não conviveu com o pai dela, né? Quando eu entrei na vida dela, eu sabia disso. Então, nós tínhamos ajustes para fazer de relação dela com o sexo masculino, que deu um trabalhinho para a gente se ajustar. Por quê? Porque ela não conviveu com figura masculina dentro de casa. Ela era independente, ela fazia, ela acontecia. Então, o início do nosso casamento foi sofrido, né? Porque eu era uma figura masculina na vida dela que ela não teve. E aí, então, a gente teve que se ajustar. Eu ajudei no processo de cura dela. Então, a figura masculina não foi traumática, ela foi curadora, mas eu sabia da história dela. Então, assim, você vai entrar na vida de uma pessoa para sempre, sem saber do passado dela, da árvore genealógica dela, do histórico dela, né? E vai fazer o quê? Quando vier as crises, pega foto de família e vai todo mundo para Seco Jericó, missa de cura, pedindo Deus, cura, salva, liberta, cura, salva, liberta. Não. O namoro era esse processo da libertação, o início do casamento, né? Então, assim, a gente precisa gastar tempo com as pessoas. E ninguém mais quer gastar tempo com as pessoas. E aí, então, por isso que as coisas estão atropeladas, entende? A gente vê bastante essa euforia ali na hora do namoro, né? Quer casar, e não tá vendo direito com quem tá casando, né? Não vê direito o que quer do casamento. Eu acho que uma coisa
que eu consigo observar bastante é criar uma ilusão do que é o casamento, e as redes sociais ajudam muito a criar essa ilusão, né? Então, você cria uma ilusão, né? Então, então ele está na igreja também. Então, com certeza, ele também quer 10 filhos. Ele também vai querer voltar grávido do lua de mel. E aí não conversa. Não conversa se é isso mesmo. Porque, né, não é porque tá lá que vai ter a mesma ideia que você, precisa ser conversado. Sim. Mas e aí casou. Casou, não tinha conversado. Não tem o que fazer? Moisés, eu casei. Eu não conversei nada disso. Estou ouvindo esse podcast. Já estou casado. A minha cruz é o meu marido. Misericórdia. Como disse você nas noites exploradas, não aguento mais esse homem. O que eu faço? Não tem jeito mais? Pelo jeito não, gente. Pelo jeito não tem jeito. Não. Tem. É porque, assim, é um conjunto de ações, né? Uhum. E o conjunto de ações não é, na verdade, aquilo que as pessoas hoje querem fazer, né? Por exemplo, você precisa ler, estudar. Que problema que você tem? Nós não temos um problema de relacionamento. Sai da internet, começa a ler coisas sobre relacionamento, como lidar com a pessoa difícil, como trabalhar a gente, conheça sobre personalidade, estude sobre caráter, sobre linguagem do amor. Então, aprenda. Você quer resolver o problema? Não, mas a pessoa quer que você ore na cabeça dela. Ela quer uma mágica. Orar na cabeça dela não funciona. Não funciona. Talvez você vai ter que estudar a sua esposa para você ajudá-la, não é? Então, ler. Fazer retiro, encontro, pregação. Porque a palavra vai purificando você e ela vai entrando na sua mente, vai mudando a sua forma de ver. Então, por que você não quer escutar palestra, pregação, testemunhos, podcast? Seja bem-vindo, diga assim, podcast. Então, é um conjunto de coisas, tá vendo? Ler, estudar, fazer retiro, escutar pregação, terapia. Sim, terapia porque eu tô doido? Não, porque eu quero me entender e entender a pessoa que eu amo, para a gente arrumar isso lá dentro de casa. Não é? O autoconhecimento, né? Sim. Tá vendo que é um conjunto de coisas? Propor a mudança pessoal. Gente, vamos começar por mim? Então, assim, eu não consigo ajudar o outro se eu não conseguir me ajudar. Eu estou desorganizado. É o que a gente faz no trabalho, por exemplo, com dependente químico. Uhum. Porque meu filho usa droga. Esquece o filho. Como é que estão os pais? E, às vezes, os pais estão mais desequilibrados, porque eles são co-dependentes, do que o próprio dependente. Então, a gente começa nas reuniões, nos grupos de apoio, equilibrando a família, e às vezes naquele equilíbrio da família a gente consegue ajudar o filho. Uhum. Então, assim, começa por você. Então, eu preciso mudar, eu vou rever minha vida, eu vou estudar mais, eu preciso rezar mais, eu preciso escutar palestra, eu preciso fazer retiro, eu preciso pensar mais na minha vida. Então, assim, você está vendo que é um conjunto de coisas? O problema é que a geração de hoje quer mão na cabeça, reza por mim, leva o meu nome para rezar, arruma o telefone de um padre exorcista, chama... Né? Há uma terceirização de responsabilidades. Isso. De uma escolha que foi você que fez. Uma coisa que eu vejo muito é isso, que é responsabilidade, só que assim, dele, né? Às vezes não é nem bota a mão na minha cabeça, reza a minha, bota a mão na cabeça dele, reza por ele, porque ele precisa mudar, porque ele que é o problema, né? Sim, eu nunca. Eu jamais. É isso mesmo, eu quero a todo instante transferir a responsabilidade que é minha, porque fui eu que escolhi, eu sempre ouvi isso. Pai e mãe a gente não escolhe, mas marido a gente escolhe. E claro que escolhe, né? É uma escolha nossa, é uma escolha pessoal nossa, né? Então, mas é isso que a gente percebe mesmo, a todo instante. Não, eu transfiro para o outro a responsabilidade que nunca é minha. Sempre a culpa é do outro. E eu esqueço, né? Essa questão de se responsabilizar, acho que é muito bom no começo, né? Se alguém está aí passando por essa culpa aí, não falei nada antes de casar, agora tá um problema. Se responsabilizar, acho que é o começo do processo, né? Ninguém apontou uma arma na sua cabeça e fez você ir lá e dizer assim, mas você disse o sim no altar. Não então vamos bancar essa decisão daqui para frente. Assumir, né, as suas verdades e parar de melancolia, de mimimi, né? Já casei, não quero me separar. Vamos parar de olhar para trás, vamos olhar para frente. Para frente. Uhum. Eu vou tentar mudar, eu vou ler mais, eu vou escutar mais, eu vou provocar a conversa agora. Nunca é tarde para conversar. Nós temos 21 anos de casado, nós estamos ainda conversando sobre coisas novas que a gente quer rever na nossa vida. Uhum.
Então a gente fez 20 anos de casado, saímos para jantar, e aí o que mais que eu preciso mudar para te agradar? Tem coisas ainda em mim que não te faz feliz e vice-versa. Por quê? Porque eu quero que a pessoa esteja feliz do meu lado. Então assim, com 21 anos de casado, a gente está vendo ainda o que a gente pode mexer. Né? Então a gente não é super-herói. Então é possível provocar esse diálogo a partir de agora. Ah, mas ela não gosta de conversar. Arruma meio, seja inteligente, muda o processo. Né? O povo da igreja acha que resolve tudo na oração. Não, gente, tem que ver um filme, tem que sair, tem que namorar. Entendeu? Um casal que não namora, e aí não namora, não beija, não pega na mão, mas quer discutir relação. Ninguém quer discutir relação com quem não toca em você, com quem não faz uma comida para você, com quem não dá um presente para você, não tem um buquê de flor, não tem um café na cama, não tem uma mensagem, não tem nada. E a gente quer resolver os problemas de casal. Como que a gente... Então é possível começar agora gestos de carinho, voltar a falar que ama de novo. É possível se reapaixonar, né? E vocês estão também na área técnica aí das humanas. É possível ou não é possível, a partir de agora, de hoje, fazer aquilo que deveria ser feito? É claro que é possível. Claro que é possível. Sempre é possível, né? Basta a gente decidir e aceitar e trabalhar essa mudança, né? Como a gente ouve muito no nosso meio, né, Ana Paula? Tudo quer força e esforço, né? Mas é possível, sim. Claro que é. Basta a gente querer decidir. Eu decido. Se eu decido, eu tenho condições e capacidade de mudar, sim. Eu vejo muito isso hoje. Né? Eu vejo muito isso hoje, as pessoas que tomam essa decisão e elas se esforçam. Dá trabalho? Muito trabalho, mas é possível, sim. Né? Para quem está disposto, é possível. É possível. Outro dia eu fui fazer uma pregação, recebi um bilhete assim: peço oração pelo meu marido Ciclano, porque o coração dele é duro. Tá, mas o coração dele é duro por causa de quê? O histórico dele. Ele é da roça, ele teve problema com o pai, com a mãe, ele foi criar, ele é o primogênito, o mais velho da família. Por que o coração dele é duro? Tá, e como é que eu vou acessar esse coração duro? Aí a única coisa que o cara gosta na vida é assistir um jogo. A mulher não senta do lado dele porque ela não gosta de jogo. Não gosta de jogo. Você quer acessar o coração dele, assiste um futebol com ele, finge que está agradável, pergunta quem é aquele cara de amarelo correndo. Comemora é o juiz, comemora um gol, faz uma pipoca para ele, segura na mão dele e tal. Isso ir com o tempo, os processos, Moisés, mudou demais nossa relação. Você acessou o coração que era duro. Mas aí você vai pedir oração para um pregador para entrar no marido, que eu não conheço e não é meu, no coração. Você está entendendo? Sim. Então, às vezes, a gente fica espiritualizando coisas que são humanas. Então, é um processo, investe nele. Investe nesse coração dele, vamos ajudar a quebrar esse coração dele. E a gente acha que resolve tudo no jejum, na oração e na água benta. E não é. Então, joga água benta nele. Tem que fazer um processo de retorno. Vocês atendem bastante casais lá, né? Que hoje em dia, assim, porque geralmente as épocas têm tendências, né? De problemas. Então, né, tem épocas que tem tendência, nossa época hoje tem uma tendência pessoal de vazio existencial, né, de você... Então, cada época vai tendo um problema maior. O que chega mais para vocês lá? De problema de casal? Qual que é a tendência maior hoje que causa mais problema ali dentro de um casamento para começar a resolver por ela? Pode falar. É porque a nossa situação é assim, né? Eu convivo muito com o mundo espiritual por ser pregador, né? E a Andréia é terapeuta, então ela convive muito com a parte técnica, por isso que eu brinquei aqui, a parte técnica das humanas, né? Sim. Então eu acho que ela vai falar sobre casos de terapia e eu vou falar sobre casos de evento, bastidores de microfone, né? Então, a internet, ela é um campo de missão, como diz o Papa Francisco, né? Mas ela é um ambiente muito hostil, né? Então, assim, hoje, muitas crises conjugais não são amantes, são celulares. Entende? Então, vai numa pizzaria e observe um casal. Um está de um lado da mesa, um está do outro. Errado. Um casal senta um do lado do outro, do lado de lá da mesa fica vazia. Então, se a gente saiu para comer uma pizza, a forma de sentar é essa aqui, ó. Não é você aí, eu aqui. Mas você está com o celular na mão, eu estou com o celular na mão. Na pizzaria tem uma TV. Tem. Se você gosta de novela, você está assistindo TV. Se o marido gosta de futebol, ele está assistindo jogo. A pizza demora 40, 45 minutos. A gente não saiu, porque a gente não se relaciona. Nem se olha. Entendeu? Então, assim, porque é The Chosen. É lindo The Chosen, mas se ocupa o lugar do diálogo na família. Então, a Netflix é complicada.
Então, assim, quando tudo vira em torno de série. Série boa, não tem problema com a série. Eu estou falando de ocupando um lugar inadequado. Né? Eu estou falando de roubando um tempo de qualidade, que é o pouco que você tem para estar com seu marido, com a sua esposa, está assistindo série. Então, assim, celular, internet, Instagram, esse vida de boneca, isso é louco. Esses dias eu fui pregar um congresso de mulheres e tinha 15 minutos de intervalo. Você sabe o que a pessoa faz no intervalo? Passando. Aí eu passei por uma rodinha, tinha uma mulher na rodinha, no intervalo do encontro, olhando sapatos em promoção. Era domingo, nós estávamos num retiro. Então você vê que é vício. Então hoje, eu, Moisés, eu lido com celular, senha no celular, pornografia, a mensagem que ele apagou, acesso que eu não tenho, só fica no celular, é disperso, está dislexo, e é isso. Então, assim, você tem um ogro dentro de casa que está vivendo o mundo fora e não conseguiu fazer a integração do mundo dentro. Então, eu lido muito com o problema de celular. E eu percebo muito essa... É um casal, é uma família, mas a gente percebe muito o individualismo ali dentro. Né? Nós estamos vivendo debaixo do mesmo teto, mas cada um querendo viver a sua vida. E esquecendo que nós temos ali uma outra pessoa que deveríamos estar convivendo juntos, tomando decisões juntas, conversando, e filhos ali que esperam esse exemplo dos pais, e eu percebo muito essa questão do individualismo. Então, parece que eu casei, que nós casamos, mas que a gente continua vivendo uma vida à parte, que eu não converso com ninguém, que eu não divido tarefas, que tudo a responsabilidade é sua. Se você está dentro de casa, então você que é obrigada a dar conta de tudo. Eu trabalho fora, eu já tenho, eu escuto muito isso, né, nos atendimentos. Nossa. Essa dificuldade, sabe? Você está em casa, então você é obrigada a dar conta das tarefas. Eu trabalho fora, então eu já tenho a minha obrigação, o meu papel. E tem filhos, mas então você sabe, Ana Paula, você percebe isso, que as pessoas hoje casam, mas elas esquecem que elas têm uma outra vida, que um comportamento é diferente, que eu não posso viver ali a minha individualidade dentro da família, dentro do casamento. A gente observa muito isso mesmo, né? Porque em casa nós sempre tivemos esse cuidado, né? O Moisés precisa do celular, claro, é o trabalho dele, ele precisa ver as coisas dele, eu às vezes as minhas, mas nós sempre soubemos distanciar, né? O momento agora é o almoço, ninguém leva celular para a mesa. O momento agora é de sair, ninguém em casa sai. Então a gente sai às vezes com as meninas, a gente está ali tomando um açaí, um sorvete, a gente gosta muito na nossa região de açaí. Mas nós estamos ali os 4 batendo papo, ninguém com o celular na mão, e a gente observa, né? Às vezes até família, mas cada um com o celular na mão, parece que ninguém está enxergando o outro. A gente fala, gente, que coisa estranha, né? Coisa esquisita. Então assim, é engraçado. Eu acho isso engraçado, porque se eu casei, né? Se nós casamos, eu acho que é para constituir uma família, acho que é para estar junto. Mas a gente está junto, mas não está. Né? Tá cada um no seu mundinho. Cada um no seu mundo. Então, eu observo muito essas reclamações, né? E justamente isso, de falta de colaboração, de falta de atenção, de me ver, de me enxergar. Né? Meu marido não me vê, não me enxerga. São coisas mínimas, coisas pequenas. Não tem um elogio. A pessoa não nota que mexeu o cabelo, trocou uma unha. Você tem dentro da sua casa uma pessoa com depressão. Sim. E amanhã ela vai ter que pagar alguém para ouvi-la. E você estava do lado e não viu, não sabia. É triste. Né? Essa questão de telas e de celulares e até de outros tipos, né, de comportamento individualista é complicado, porque a pessoa que você escolheu para viver junto com você acaba se tornando um estorvo, se você for parar para analisar, né? Porque se eu quero ter a minha própria vida do jeitinho que eu quero, só que eu tenho uma pessoa que tem horário para comer comigo, tem horário, né, tá deitado ali do meu lado, então não posso ficar mexendo num celular até de madrugada, senão ela não dorme. Acaba se tornando, em vez de se tornar um comigo, se torna um estorvo, né? Sim. Isso às vezes... Eu tive até lembrei aqui uma
pequena micro experiência pessoal com isso, né? Que assim, dá para crescer muito disso, mas foi o que me veio à mente. De estar ali cuidando dos meus filhos na sala e de repente me ver nervosa ali com as crianças, né? Brava. E aí parei para reparar, falei, gente, mas eles não estão fazendo nada além do normal. Eles estão brincando normalmente. Por que eu tô tão brava? Fui parar para me analisar, fazer uma autoanálise ali da hora. Eu estava tentando resolver umas coisas no meu celular. Então, aquilo que é o comportamento normal, que eu devia estar ali com eles, eu estava tentando viver um mundo separado deles, que não era o momento, que não era a hora. E aí eu fiquei nervosa, já comecei a gritar, já comecei a descontar nas... Então, acho que você vai levando para um macro, vai se tornando o seu dia todo dessa forma, né, no convívio familiar. E a minha preocupação é que isso tem pegado extra-família todo mundo, viu? Eu que convivo aí com padres, com pregador, todo mundo viciado no telefone, a gente não consegue conversar. De repente está rolando um diálogo entre eu e você nem fala com licença, espera um pouquinho, precisa atender, você diz, é isso mesmo, Moisés. Não, eu vou depois tá. Nós estávamos falando de que mesmo? Então, tal, olha, Ciclano, onde é que está lá? Pode continuar, Moisés, você está falando. Eu me sinto um imbecil, entendeu? Falando e às vezes a pessoa sonhou estar do meu lado e ela não está comigo, ela está aqui. Ó o profeta aqui, ó, vamos mandar uma foto aqui, ó, o padre Ciclano. Eu estou com ele aqui, ó. Não está comigo. Não. Você está usando a minha imagem, a gente não pode conversar. Você está entendendo? Então, assim, isso se tornou muito automático, muito natural, e eu tenho falado isso nas pregações, o quanto, né, que a gente foi se perdendo o descontrole das coisas, né? As pessoas não se encontram mais, né? E aí, Ana Paula, parece que nós estamos vivendo com o inimigo dentro de casa. Parece que a gente está o tempo inteiro num cabo de guerra, né? Parece que a gente está o tempo inteiro... parece que se torna, o marido ou a esposa, parece que se torna o inimigo dentro de casa. Parece que a gente dá o tempo inteiro. Porque tá te atrapalhando naquilo que você quer fazer, que é olhar o espelho. Parece que a gente tá brigando, né? É aquela sensação. Gente, mas que coisa estranha. E aí, Ana Paula, nós temos alguns princípios de família que são princípios bíblicos. Tá. Né? Numa família tradicional cristã, na base bíblica, existem alguns princípios. Por exemplo, mesa de refeição numa família bíblica é altar. A Bíblia fala de mesa de refeição mais de 100 vezes. E é um processo de altar. Por exemplo, missa. A missa, metade da missa é no altar da palavra, e a outra metade é no altar da Eucaristia. Então, quantos altares, a gente chama de ambão, mas na igreja primitiva era altar. Quantos altares tem numa igreja? 2, o altar da palavra e o altar da Eucaristia. E os dois têm o mesmo valor, né? Por isso São Jerônimo dizia que a igreja venera o altar da palavra, assim como o altar das sagradas espécies, na mesma proporção. Então, a metade da missa que é na palavra e a metade que é na Eucaristia, elas têm o mesmo valor. E se a família é chamada de igreja doméstica, ela também tem que ter 2 altares. Um altar é a mesa da refeição e o outro altar é a cama do casal. Então, no altar da palavra acontece o quê? Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e homilia. Quem faz a homilia, canonicamente, é o sacerdote. É o Salmo 128. Eu sento lá na ponta da mesa, que eu sou o homem da casa. A minha esposa é uma videira fecunda, do meu lado, e os filhos rebentos de oliveira ao redor da minha mesa. Eu sou o padre da minha casa, então eu sento na ponta da mesa. Por isso que não tem computador, não tem celular, a gente reza para comer. E toda a refeição nossa não é corre, porque eu tenho que sair. Não. Toda a refeição nossa, ela gira partilha, brincadeira, novidades, atualizar coisas. Daqui a pouco um está chorando, o outro passa a manteiga, me passa o pão, devolve o café. Qual que é o nome disso? É o altar da palavra. Está acontecendo ali uma homilia, não é? Então, isso cura. Mas nós estamos numa geração já constrói a casa, pondo banquetinha na cozinha, para já comer rápido, não precisa mais de mesa, porque a mesa não é útil, mas a mesa virou local de exercício para a casa de criança, lugar de gente trabalhar, e está mandando o áudio comendo ao mesmo tempo, e um começa a comer, o outro começa depois. Ou seja, você gostaria de chegar numa missa, bagunçada desse jeito? Você não gostaria. A missa não tem como acontecer. Você está entendendo? Então, no princípio bíblico, mesa de refeição. E é interessante que eu já preguei em vários países. Você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai falar de mesa num lugar que não tem nem talher, onde todo mundo come no descartável para não ter que lavar e já joga no lixo, e aí você vai pregar em encontro de casais e fala, não tem como eu restaurar o seu casamento. Não tem altar da palavra. Não tem como a gente começar direto comungando. Então a gente precisa chegar na sua casa,
assim como na missa, e precisa ter o ritual do altar da palavra. Então a mulher precisa arrumar a mesa, precisa colocar talheres legais, tem que ter uma flor lá, tem que ser agradável. Aí todo mundo senta, reza para comer, ninguém está com o notebook em cima da mesa. Ali a gente vai partilhar como foi o dia, ou como vai ser o dia. E às vezes uma única refeição que eles conseguem se encontrar valeu o dia inteiro. Um almoço. Você está entendendo? Então são princípios bíblicos que a gente tirou da nossa casa, não é? E aí hoje você chega no altar da Eucaristia, não é? A gente não chega na cama só para dormir e fazer sexo. Muitas e muitas e muitas vezes, quase que diariamente, um está no colo do outro fazendo um carinho, um cafuné, e a gente está partilhando, está trocando uma ideia, e como é que você está, e os medicamentos estão dando certo, você está melhor hoje, não sei o quê. O que está acontecendo ali? Eucaristia, sacramento matrimônio, não é? Mas a geração hoje já constrói o quarto e já tem uma televisão programada para o quarto. Quarto de casal não é lugar de televisão. A televisão deve estar na sala da TV. Ali entre quatro paredes, depois que os filhos dormem, o casal entra, ali vai acontecer Eucaristia. E essa Eucaristia é tão profundo que ela acontece, inclusive, na consumação sexual. É lindo a Bíblia falar de sexo no casamento. E é por isso que é reservado ao casamento. Porque é lindo. É sagrado, como a Eucaristia. É a liturgia que está acontecendo dentro do seu quarto. Mas assim como você gosta de um padre zeloso, bem paramentado, castiçais, vela, zelo eucarístico, a gente não gosta? A gente não fica louco com a missa bem celebrada? Sim. É o quarto do casal. O amor, o carinho, a cumplicidade, né? Colocar um pijama legal, uma lingerie, bater papo, um quarto agradável, uma cama bem arrumada, não é aquela farofa que do jeito que acordou tá, um coraçãozinho, uma mensaginha, não tem TV no quarto, o telefone já foi desligado. Ali, o que acontece? É uma Eucaristia. Então, se nós entendemos família, né, como igreja, e é tão lindo, porque começa a família lá em Adão e Eva no Gênesis e termina com umas núpcias. As núpcias é uma lua de mel, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Então, assim, se a gente consegue entender família, sacramento, nessa dimensão de princípios, as coisas se tornam muito tranquilas, assim como a missa é simples e magistral ao mesmo tempo. Né, bem? Sim. Então, é isso mesmo. E são coisas que a gente vai perdendo. E eu te falo, Ana Paula, isso não foi ensinado para nós, não, tá? Porque quando nós fomos fazer o encontro, o curso de noivos, se a gente tivesse escutado os palestrantes, se a gente tivesse ido nos exemplos, a gente tinha desistido ali mesmo, porque nada foi motivador, sabe? Mas nós aprendemos... Gente, como foi esse curso de noivo? É uma tragédia. Como na maioria dos lugares, infelizmente, né? Eu um dia falei com o Moisés, falei, gente, eu acho que deveria haver essa preparação antes, porque tem muitos casais, né, de noivos e de namorados que nunca ouviram isso, que não sabem como que as coisas podem funcionar para dar certo, para ser tranquilo, para ser leve, para eles terem a certeza de que é aquilo mesmo que eles querem. Isso tudo tinha que ser passado antes. Sim. Né? Essas experiências para eles verem. Então, nós não tivemos exemplos. Não tivemos exemplos, não tivemos apoio, muito pelo contrário. Vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês vão fazer? Nossa, porque casamento... Sempre o casamento foi passado para a gente como um peso. A gente fala assim, gente, mas não é nada disso que a gente pensa. Eu lembro de um casal que foi os nossos padrinhos de casamento, que nós convivemos com eles, que inclusive foram até os que nos acompanharam em algumas questões, e eles eram da igreja, mas assim, eles olhavam para a gente e falavam assim, nossa, mas vocês acham que... Porque nós éramos muito próximos, né? A gente gostava... Nós gostamos desse contato, de estar junto, de estar abraçado, de estar um deitado no ombro do outro. Isso é normal, é natural, né? Então, eles viam isso e ficavam criticando a gente. Na época do namoro ainda, a gente falava assim, nossa, vocês têm que tomar distanciamento, vocês acham que... Vocês estão muito pegajosos. Vocês estão muito pegajosos. Casamento não é isso, Casamento não é isso, não. Eu falei, ué. De quem que não é isso, não? Não. E Filho aí eu do falava cão. assim, e aí a gente olhava pro outro e falava assim, mas será?
que nós estamos errados com a Um nossa dia isso vai conduta? acabar, nós vamos olhar um pro outro e falar, não, tá encostando Sabe demais. que eu percebo tá às chato vezes isso. que o pessoal às vezes trata esse tipo de comportamento, esse carinho, esse afeto, como se fosse uma quantidade de fichas que você tem para gastar ao longo da vida toda. Então, se você gastar tudo agora, vai acabar. Quando na verdade é o contrário, é um hábito que se você tem, ele aumenta, você, né, se acostuma. É o contrário. Claro, e aí eu falo assim, mas eu acho que isso está errado, não é isso que eu penso, assim, não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente quer viver, não é assim que a gente acha que as coisas devem ser, não. Então motivação, nós não encontramos nenhuma não, tá? E aí também, quando o André sempre usa a palavra se torna leve, né? Por exemplo, o 2013 teve o Sino da Família, né? Nasceu o documento pós-sinodal Amores Letícia, com o Papa Francisco. E lá está escrito assim que os filhos devem chegar em casa e ver os pais um no colo do outro, um com a perna entrelaçada no outro no sofá, a ponto deles terem ciúme, mas emocionalmente perceber que ali é um ninho no qual eles podem viver em segurança, né? Uhum. Então, assim, as nossas filhas, elas veem a gente no sofá coladinho, sabe que se está sentado perto da mãe e eu estou chegando, já sei, né, pai? É para ir para a ponta, porque esse lugar é seu. Claro, quem senta do lado da sua mãe sou eu. Não é? E isso se tornou muito natural e leve para nós. Então, assim, a gente não sentou com ela e falou, aqui é regime militar, aqui o sistema é bruto, aqui se não rezar não come. Não, naturalmente passou a ser gostoso, passou a ser normal. Então, a gente volta lá na sua pergunta inicial, o que é família? A gente entende que isso é família. Então, assim, se a gente hoje é feliz, se a gente escreveu livros sobre isso, sobre casamento, sobre filho, se a gente ajuda tantos casais, se as pessoas se espelham em nós, eu acredito que nós estamos conseguindo chegar no projeto de Deus chamado família, e nós podemos hoje expandir isso, mostrando para o mundo como deve fazer e tentando ajudar os que não conseguiram fazer ainda. Assim, muito naturalmente. Isso para nós é natural. Eu sinto que, do mesmo jeito que você falou, não tive incentivo nenhum. Me falaram tudo que não é um casamento. Falaram que seria, né? Sim. E hoje eu sinto que existe muito isso e está aumentando, né? A gente está cada vez mais perdido, cada vez mais sem saber o que é um casamento, o que é ser esposo, o que é ser pai, o que é ser mãe, né? O que é ser filho. Ninguém sabe mais. O que a gente escuta é, não, dentro da sua família você que vai resolver o que é cada papel, o que cada um vai ser e tudo mais. E aí a gente está cada vez mais perdido, porque, na verdade, isso causa mais uma confusão do que uma ajuda dentro da nossa cabeça. Quando a gente, né, se depara assim com vocês contando, a gente olha e a gente fala, não, eu quero isso. Eu quero essa certeza, eu quero essa leveza, eu quero um casamento que flua tranquilamente, uma família, né, que flua tranquilamente. Onde que a gente vai buscar esse conhecimento? Onde que eu vou aprender o que é ser esposa, né? O que eu sou chamada a ser? Tem caminhos? Que caminhos são esses? Como que eu faço? Me ajuda, gente. Aqui eu vou dizer como pregador, né? Sim, tudo aquilo por que a favor. gente vive hoje está dentro do Catecismo da Igreja Católica. Né? E é interessante que as profecias dizem que quem não entender desse livrinho amarelo no final dos tempos vai ser consumido pelas ideologias, né? O próprio Catecismo, no parágrafo 675, diz que antes de Jesus voltar haverá uma grande crise, né? E essa crise de fé abalará a fé de muitos crentes e eles abandonarão a doutrina da verdade e vão começar a viver de fábulas e conversinhas para boi dormir, né? Então, assim, o que está tendo de casamentos por aí é conversa para boi dormir. Então, aonde está a doutrina da verdade sobre casamento? No Catecismo da Igreja Católica. Lá fala sobre sexo, sobre castidade, sobre homossexualidade, sobre como lidar com virgindade, com consagração, com educação de filho, o que pode, não pode. Está tudo lá, né? E a Bíblia, né? Então, nós estamos nessa geração, é interessante isso, porque você pega um muçulmano, ninguém consegue entrar na cabeça de um muçulmano, porque o Alcorão está na cabeça dele. E nem na cabeça de um judeu. Um judeu não muda suas raízes. Por quê? Porque a Torá está na cabeça dele. E nós, católicos, deveríamos ter a Bíblia na nossa cabeça. E aqui eu não vou falar só como pregador, mas, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma pregação sobre educação de filhos, e eu encontrei na Bíblia 53 textos bíblicos ensinando a criar filho. Aí você está cheio de problema com o filho. Por que você não lê a Bíblia? Está escrito
escrito lá. O pode ou não pode. Lá fala sobre tudo, inclusive sobre carinho, bater, não bater, filho que sai à noite. Você pode ficar esperando ele chegar ou não. Tá lá. Sobre o filho que anda com os comedores de carne, com os bebedores de vinho. Tá tudo isso na Bíblia, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui, sem citar, são princípios que estão na palavra e são princípios que estão no catecismo. E aqui no catecismo engloba toda a doutrina católica, a tradição, né? Só que nós estamos numa geração onde todo mundo quer ser dono de si, né? Então, assim, não, porque eu sou católico, mas eu acho que tem que abortar sim. Então, aí você criou uma vida própria que não está fundamentada em nada de que a gente falou até agora. Sim. Ah, não, porque eu penso assim, porque eu penso assado. E você vai criando formas de viver e dizer que não concordo com o Papa, não concordo com algumas coisas da igreja, não concordo com o meu padre, vai buscando quem fala algo parecido. Eu não concordo com nada da igreja, mas eu sou católico. Entendeu? Então, se você quiser viver certo, e certo é leve, não é imposição e não é uma escolha. Ninguém manipulou a gente, né? Os fundamentos estão na Bíblia e no Catecismo da Igreja Católica. Porque a gente pensa assim, Ana Paula, por exemplo, eu penso, se eu estou dentro da Igreja Católica, eu preciso viver conforme as regras e as leis e as doutrinas ali. É uma escolha minha estar ali, por que eu vou contestar aquilo que está ali? É uma escolha livre ser católico. Né? É livre. Então, se eu estou aqui, se a minha fé aqui, se eu professo a fé aqui, a minha convicção e a minha certeza de tudo e o meu comportamento, aí ele precisa condizer com aquilo que diz a igreja. Eu não tenho que contestar. Isso é uma convicção, né? Sim. Então, só que é isso que o Moisés disse. As pessoas, não, mas eu não concordo. Não, mas não é bem assim. Não, mas pode ser. Então, tá uma decida-se ser pagão e tocar a vida da forma que você acha que é melhor. Escolher aquilo que você quer. E aí, literalmente, ninguém manda em você. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Mas os BO chegam tudo em nós depois. Né? Ninguém manda em mim, mas socorro. Socorro, Moisés e Andréia. Vocês não mandam só um pouquinho pra ver se ajeita a minha vida? Eu vou fazer um merchan aqui, respondendo a própria pergunta que eu fiz, né? Pra quem... É difícil, assim, pra gente... Sim. Procurar direto ali na palavra, às vezes no catecismo, então vou fazer um pequeno merchan. Paulo Pérez, corta pra mim nessa câmera aqui, por favor. Olha que chique. Corta pra mim, Paulo Corta Pérez. Pra mim, ali, Paulo Pérez. Vou fazer um merchan pra você que tá gostando do nosso papo, pra você que tá gostando da nossa conversa. Tenho nas minhas mãos, ele tem mais livros, Moisés Rochas tem outros livros, mas tenho nas minhas mãos 2 sobre esse assunto. Eu vos declaro marido e mulher sobre o casamento e superando conflitos entre pai e filho sobre criação de filhos. Moisés teve um pequeno problema com o e-commerce dele e ainda não voltou, né? Mas ele tem a venda dos PDFs no Instagram. O Instagram, @moisesrocha.oficial. É isso? Isso. É isso. Fala um pouquinho, então, aí pro pessoal te seguir, isso, dá assim, o seu recado. Isso aí. Convida o pessoal aí para te seguir. O livro de casais, assim, com toda a humildade, é um dos grandes livros para casais hoje no Brasil, tem 200 páginas, trata de tudo aquilo que a doutrina católica ensina sobre casamento de uma forma, não, vai pro inferno, não. Leveza para entender a felicidade dentro da família, mas dentro da doutrina. Inclusive tem um capítulo sobre sexo, tem um para casar de segunda união e tem um, inclusive, falando sobre processo canônico de nulidade, tudo isso aí. Então é muito legal. E o de filhos nasceu tentando ajudar os adultos, mas o livro é muito leve. Então, assim, as crianças, molecadinha, jovenzinho, tem lido, tem amado, porque é uma linguagem bacana. E trata de questões delicadas que a gente não sabe lidar dentro da casa da gente. Pode ou não pode? Deixa namorar, não deixa? Pícia, largador, tatuagem, 15 anos, dirige, não dirige? Moisés, o meu filho, meu sobrinho, meu neto falou que é homossexual, eu faço o que agora? Tá tudo isso aí, né? Como lidar com esses conflitos entre pais e filhos? Então, para você que tem filho, neto, sobrinha, enteado de 4 a 17 anos, nessa faixa etária de idade, nós tratamos de tudo. Então, o e-book está no Instagram. Então, no Instagram tem muita coisa de família, muita pregação sobre família, e os livros também podem ser adquiridos lá no Instagram em e-book. moisesrocha.oficial. @moisesrocha.oficial. Anota. Não, tô esquerendo. O Instagram só tem 4 meses, já tá batendo 300 mil seguidores. Você é chiquíssimo. Esse podcast podia durar 7 horas e não ter fim. Você é tão chique que você tá no Diga Sim Podcast. Só os tops vêm aqui. Só os tops vêm aqui. Gente, mas muito boa gostoso. A nossa Obrigado. Conversa. Foi muito bom. Legal. Queria agradecer, Andréia. Queria fazer um agradecimento especial, André, com licença. Baba nela, baba que ela é boa. Ela merece. Queria agradecer a sua presença no podcast, mas queria agradecer a sua presença de vida, a sua entrega, porque a missão do Moisés é muito grande, mas
vou puxar ali do começo, quando você falou, lá antes de querer namorar, me chamou muita atenção, né? Eu senti que Deus me chamava para dar um suporte na missão dele, para ir atrás dele de alguma forma. E é isso que, ao meu ver, você faz até hoje. Sim. Você dá esse suporte para que ele possa cumprir essa missão tão grandiosa que ele tem. Então, queria fazer um agradecimento especial a você por isso também. Ai, que lindo. E muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço. Para mim foi uma experiência única. Uma experiência diferente, mas foi muito bom. É como Moisés disse, teria assunto para mais horas. Seria. Mas eu que agradeço. Mas nós vamos fazer a parte 2. Eu que agradeço a sua receptividade. A sua receptividade. Muito obrigada, Ana Paula. Foi muito bom. Deus e muito abençoe. Obrigada, Moisés, também. Tamo junto. Obrigada, sei que Sempre. você não tem muito tempo, né? Mas a gente conseguiu. Muito obrigada, Você, o primeiro Moisés. e último, mas foi lindo. Ah, não fala assim. Igual cidade pequena. Seja bem-vindo e volte sempre. Na mesma placa. Na mesma placa, seja bem-vindo ao... Foi muito bom, gente. Muito obrigada. E nós vamos fazer uma parte 2 aqui desse podcast. Então você vai continuando com a gente. Muito obrigada a você também, que ficou com a gente aqui até o final, que foi ouvindo toda a nossa conversa, foi lembrando de muita coisa, foi lembrando de muita gente. Então, já vou pedir de novo, compartilha, gente. Quem você foi lembrando, você acha que vai ser edificado por essa conversa, por ouvir a Andréia e o Moisés, envia esse podcast para eles. Envia, não tenha medo. O máximo que vai acontecer é a pessoa não clicar, não assistir, né? Que mal é nisso. Então, envia, fala, conta, fala que foi muito bom para você. Curte, compartilha no Stories. Vamos tentar levar essa história ao máximo de pessoas que a gente conseguir, ao máximo de famílias que a gente conseguir. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ficar aqui conosco e até o nosso próximo podcast.